E aí, gente, beleza? Tranquilo? Bom, esse é o terceiro vídeo da nossa série de 4 vídeos, onde a gente mostra um pouquinho de como funciona a bateria de uma escola de samba, né? Meu nome é Gleidson Santos, sou produtor musical, sou músico, estou aqui com o Yuri, com o Rodrigo, com o PQ e com o Jorginho. Nós estamos falando em nome do Bloco Ratazanas, e já quero começar aqui deixando um convite, né? O Bloco Ratazanas está sempre de braços abertos, esperando quem quer participar do Carnaval de Jacaraípe, né? Um carnaval muito voltado para o samba enredo, como funciona o Bloco Ratazanas, né? É um bloco que trabalha com uma bateria reduzida em cima do trio elétrico, e essa bateria ela mantém as características e os instrumentos de uma bateria dessas que você vê nas escolas de samba, com 200, 300 ritmistas. E o intuito desses vídeos são oficinas, onde a gente vai mostrar um pouquinho como funcionam cada um desses instrumentos. Tá? Os 2 vídeos anteriores, nós falamos um pouquinho sobre surdos e sobre caixa. E, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre repique, tanto o repique de 12 aqui, como o repique mó, e um pouquinho sobre cuíca. Tudo bem? Então, se você tem interesse, se você quer participar, fica ligado aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esses instrumentos. Antes da gente falar demais, vamos fazer um som e vamos ver como é que funciona, beleza? Vamos nessa. Bom, o que acontece é o seguinte, quando a gente pensa no repique, a gente está pensando num instrumento que, primeiro, tem muita possibilidade. É um instrumento muito eclético. A gente pode pensar na condução, e nós podemos pensar também em momentos que ele vai ser solista, em momentos que ele vai fazer detalhes, em momentos que ele vai fazer bossas e convenções. Tudo bem? E aí o que acontece? Se a gente pensar primeiro na levada, ele ajuda muito aqui a caixa de guerra, ajuda muito nesse ambiente agudo ali da sua bateria, e ele também divide cada tempo, que a gente já falou um pouquinho sobre a divisão do samba, de tempo 1 e tempo 2, cada tempo em 4 partes. Divide cada tempo em 4 semicolcheias, tudo bem? E aí, ó, fazendo bem devagarzinho para a gente poder entender como é que funciona, primeiro, vou pedir para marcar aqui, ó. 1, 2. Repara que eu vou dividir 1, 2, 1, 2, cada tempo desse em 4 partes, tudo bem? 2. Bom, acaba que você faz numa velocidade mais alta, a gente não consegue entender quais são os detalhes dos sons que você consegue tirar aqui do nosso repique, né? Por mais que pareça um instrumento simples, você tem um som aqui no meio, você tem um som entre o centro e a borda. Você também pode tirar aquele som que pega um pouquinho do aro com um pouquinho do nylon. Você também pode usar o próprio aro, até mesmo o corpo dele, né? Então, você pode fazer ali um conjunto de som. Ou seja, é um instrumento que te tem muita possibilidade. Se a gente pensar um pouquinho na condução, dividindo em 4 tempos, fazendo bem devagar, a primeira batida, o primeiro toque que você vai dar, ele coincide com o início do tempo, ou 1 ou 2. Então, você começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você puder, se tiver uma baqueta aí, não tiver o instrumento, treinar um pouquinho, faça esse exercício. Bom, vou pegar e vou dividir em 4 tempos, sempre lembrando do 1 e do 2. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repara que é 1, 2, 3, e o 4º tempo é sua mão que está sem a baqueta. Ela é importante a beça
porque ela também vai acabar agregando ali um outro tipo de som, né? Mais abafado ou um pouco menos abafado, mas você... Tudo bem? Então faz junto aí, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então, esse movimento é a base da ideia da levada. E aí, quando você começa a fazer ela e aumentando a velocidade, é claro que às vezes você pode pensar assim, poxa, mas eu já entendi, mas não consigo fazer tão rápido. Assim como qualquer instrumento de percussão, você às vezes precisa de um certo tempo para adquirir também uma condição física, né, entender melhor o instrumento. Por exemplo, uma função importante é essa volta da baqueta, esse rebote, né, que a gente fala, da baqueta. Por quê? Porque essa volta, ela nos ajuda a pensar também nessa velocidade. Então, ó. E a mão esquerda pode variar um pouquinho, às vezes tendo uma intensidade maior, tendo uma intensidade menor. Certo? Bom, a ideia da levada é essa. Só que a gente começa a pensar um pouquinho na ideia de você ter uma liberdade maior, ter, por exemplo, momentos em que vai ser solista, em que ele vai ser, talvez, o cara que vai subir a bateria ou vai começar o andamento dessa bateria. A gente pode começar em pensar em algumas subidas. Vamos fazer o seguinte, vou fazer a primeira aqui, vamos sempre fechar, subir de novo, fechar e subir de novo, beleza? Vamos nessa? Vou começar com uma mais simples para a gente poder ir entendendo, tá? Bom, na verdade, assim, a gente não quer nem avançar muito nessa ideia de fazer subidas, fiz algumas subidas um pouco mais simples. Você tem possibilidades, né, muitas possibilidades. Eu queria só que você prestasse atenção que em cada parada dessa, na verdade, o tempo de parada são 4 tempos. Então, estava tocando, tum, 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 1, 2, 3, 4, e subiu de novo. Então, por mais que a gente faça uma combinação diferente de sons aqui, nós sempre mantivemos aquele mesmo espaço de tempo para poder retomar. Tudo bem? Bom, e aí, outra história que também acontece é quando o repique ele trabalha um pouquinho com as, como que eu posso dizer, convenções, com as bossas, né? Você pode ter visto, às vezes, algumas coisas assim, poxa, eu já vi o repique fazer um negócio, aí a bateria responde, ou está cantando o samba, em determinado momento, o repique faz uma coisa e a galera faz outra. Bom, isso tudo é um combinado. Isso tudo é uma convenção, conforme a gente chama por aí, ou bossa, né? E a gente também, assim, existem alguns que todo mundo já conhece, existem outros que você pode criar com o seu grupo, você pode criar com a sua bateria, né? Outros que já acontecem nos sambas, então, às vezes, você vê uma bateria tocando um samba da escola A ou B e já sabe o que vai acontecer, certo? E a gente pode mostrar alguns aqui, alguma coisa rapidinho, tudo bem? Se liga aí, ó.
seja, você pega uma situação, repique faz uma coisa, a galera responde, faz outra coisa, responde, aí você tem também uma infinidade de situações que podem acontecer, tudo bem? Bom, repique de 12, a conversa é mais ou menos por aí, tudo bem? A gente mostra um pouquinho, entende que ele é um instrumento de levada, mas também é um instrumento que pode fazer ali toda essa parte de solo, toda essa parte de situações de bossa e assim por diante. Beleza? Vou mostrar esse outro camarada aqui, ó. Repique mor, um pouquinho maior, tem outro som, outra situação. É um repique em geral de 14 polegadas ou 16. Existe até a possibilidade dele ser um pouco maior, até de 18, chegando próximo ali do diâmetro do surdo, o menor surdo aqui também é de 18, né? Mas, em geral, trabalhando ali entre 14 polegadas e 16 polegadas. E só para você se ligar... Ele já tem um som muito mais grave, ele é maior, mais alto, né, do que o repique de 12. Tem uma levada um pouquinho diferente, aí eu vou fazer a mesma história, vamos fazer uma levada aqui, uma subida, e depois a gente entende um pouquinho como é que funciona esse instrumento, que também é repique. Tudo bem? Vamos nessa? Bom, você já se liga que ele é um instrumento mais grave, tem a levada um pouquinho diferente. Ó. E aí, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa levada, mesma história, no centro, você tem um som um pouco mais grave. No meio, você tem um som que já lembra um som um pouquinho mais agudo, mais metálico, vamos dizer assim. E você também usa a ideia da borda com um pouquinho do nylon. Mas aí, ó, fazendo a levada bem devagarzinho, tá? Tentando simplificar e tirar algumas notinhas, a gente começa bem assim, ó. Tudo bem? Então, ó. E... Então, ó, se você puder, vamos fazendo esse exercício junto. Vamos nessa aqui, ó. 1, 2, 3, vai. De novo. Repara aqui, ó. A mão esquerda, ela trabalha lembrando muito aquelas situações que a mão trabalha em instrumentos como timbal, como conga, né? Então, a gente dá aquele slap, né? Um tapa. Então, eu não posso ir com a mão muito... Senão, eu não consigo tirar esse som. Então, ó. Tudo bem? Então, ó, fazendo uma levadinha bem simples. E aí você muda um pouquinho e faz, ó. Tirando algumas notinhas para a gente poder entender quais são as notas mais importantes aqui. Então, ó, começo do centro. Bom, e aí para a gente também entender como é que funciona esse instrumento, ele funciona muito bem até mesmo com outro repique, né, o repique de 12. Yuri vai pegar aqui o repique, para a gente poder fazer um som aqui, os dois repiques juntos, só para a gente também entender como é que eles conversam, tá? Vamos lá? Vamos marcar aqui só um pedalzinho, tá bom? Vamos lá. 1,
2, 3, vai. Bom, então o que acontece? Você já entende que o repique ele tem tanto a função de condução quanto essa função de fazer detalhes. Vamos fazer uma levada aqui todo mundo de novo, só para você perceber também que o repique mor, ele é um instrumento talvez que tenda a ideia do agudo, mas ele também divide, até lembrando divisões dos instrumentos graves, como terceira, cuíca, que a gente vai falar um pouquinho. Tudo bem? Porque essa divisão dele dá um balanço um pouquinho diferente. Vamos fazer mais um pouquinho de levada aí, galera? Vamos nessa aqui, ó. Ó, repara o seguinte. Está acontecendo a levada. E o repique mor, ele vai trabalhar aqui dentro, ó. Perceba, ó. Levada de caixa. Talvez o repique poderia estar fazendo essa levada também, mas o repique mor, ele vai trabalhar ali naquela parte grave, ó. Bom, então olha só, isso aqui é um pouquinho, no caso do repique mor, tá? Grupo de repique aí, repique 12, repique mor 14, ou às vezes trabalhando com 16. Tem funções distintas, mas que trabalham muito bem também juntos em várias baterias. Você pode encontrar tanto o repique mor quanto o repique de 12. Assim como nós falamos um pouquinho das caixas, né? Que tem caixa de 12, caixa de 14, talvez um pouco mais grave, com uma outra levada mais reta. Então, vai tudo aquele bom senso de você entender qual tempero você vai colocando ali na sua característica da bateria, tudo bem? E quando você olha, por exemplo, lá o nosso bloco, você vai ver ali, conforme eu já falei, detalhes, pontos que lembram baterias, né, instrumentos que talvez não tenham aquela quantidade toda, mas que também estão ali presentes no nosso carnaval, tudo bem? E aí, a gente continua a parada e vamos falar um pouquinho sobre cuíca, né? Repara o seguinte. Aqui, ó. Instrumento um pouquinho, assim, talvez rotulado por ser difícil, né? Eu até costumo dizer que é um instrumento muito sensível, né? É um instrumento que muita gente que toca tem bastante ciúme, né? Ele faz parte daqueles instrumentos que na bateria normalmente o cara não empresta. Normalmente quando você pensa na bateria da escola de samba, você tem ali, bom, cuíca, o ritmista já tem a sua pegada ali, certo? Então, os outros instrumentos, surdo, caixa, repique, em geral já ficam lá, mas a cuíca ela fica meio que do ritmista, né? Ele tem muito cuidado. E aí, assim, para a gente entender primeiro como é que funciona, né, essa história da cuíca, o que acontece? É um instrumento de couro,
tudo bem? Que tem uma hastezinha aqui, em geral de bambu, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. E o som dela, esse som acontece através de um paninho molhado aqui, ó. Pode dar uma olhada aí? Aqui, beleza. Um paninho molhado, né? E o atrito desse pano com esse palitinho, gambito, faz esse couro vibrar e aí o som acontece. Então, o que acontece? Você tem aqui, ó. Tudo bem? É um instrumento muito sensível, porque, assim, às vezes, pelo vídeo vocês não vão conseguir entender a intensidade, mas eu vou apertar mais forte, puxar mais forte. Só para você entender que ele é... O que acontece? Esse movimento aqui da frente, ó, é onde você... Parece que o cara, às vezes, você nem vê a movimentação da mão, né? Mas, com esses dois dedos aqui, eu aperto o couro e faço a tensão do couro subir um pouquinho. Então, é como se eu estivesse vindo com a chave instantaneamente e aumentando a tensão do couro e diminuindo. Então, repare que é como se eu fosse um surdo. Ó. Eu tenho um surdo aqui. O surdo também é um instrumento de couro. Dá uma olhada no surdo aí, se liga. É um instrumento de couro. Essas hastes aqui, essas hastes elas vão dar a afinação do meu surdo. Se eu aperto, o som do surdo fica mais agudo. Se eu afrouxo, o som do surdo fica mais grave. E aí você começa a pensar, bom, peraí, o que acontece aqui na cuíca? Se eu aperto, tudo bem? E a cuíca ela faz parte daquele instrumento que está no universo dos instrumentos graves, está no universo dos instrumentos graves, mas ela também tem uma certa liberdade, tudo bem? Está ligado aqui, ó? Mas tem uma certa liberdade. Então, por exemplo, se a gente faz uma levada e deixa a cuíca um pouco mais livre, a gente tem situações assim, ó, o Pequeno está aqui, toca um pouquinho, Pequeno. Se você faz essa levada mais lenta, talvez você até lembre de... Pô, já vi cuíca em samba mais lento, em pagode. Bom, é muito utilizado. Acho que é o instrumento, um dos poucos que passeiam muito bem entre o pagode, entre o samba. Você ouve, às vezes, um samba romântico, né? E tem lá a cuíca. E também está ali nos instrumentos das escolas de samba, fazendo uma levada, fazendo uma situação talvez mais bem pré-definida, com uma velocidade muito maior. Vamos fazer um pouquinho de pedal aqui, só para poder entender como é que funciona. Pedal e caixa, tá bom? E aí, no caso, o PQ vai fazer uma levada e depois vai fazer umas notinhas ou outra. Por quê? Porque você também pode trabalhar com a cuíca sendo um instrumento que faz detalhes, tudo bem? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, vai. Bom, então o que acontece? Você vê que ali ele estava fazendo uma situação onde ele estava livre, estava tocando sozinho, né? Então faz um detalhe, faz outro, dá uma pausa, toca mais algumas notas mais agudas, outras mais graves. Mas a gente pode também entender, por exemplo, uma cuíca tocando em naipe. Bom, na verdade eu quero chamar aqui Mestre Jorginho, que com muita honra é o meu pai do PQ, né? E também vários consideram filhos, né? Pode chegar mais perto ali do microfone. E aí, assim, bom, está aqui para poder fazer
um pouquinho de cuíca, né? Vou até virar o microfone um pouquinho para cá. É referência aí nesse instrumento, né? E a gente tem a oportunidade de ter visto por muito tempo, tocando e ensinando muita gente. E aí nós vamos fazer uma levada, né? Um pouquinho de pedal com caixa e uma levada de cuíca, para você entender, por exemplo, como é que funciona essa história da cuíca ali atuando em naipe, né? Qual é o grande lance? Hoje, a boa parte das baterias, elas funcionam com desenhos, com combinados, vamos dizer assim. Os surdos de terceira funcionam assim, né? Muitas vezes os repiques funcionam assim. E as cuícas, elas também funcionam assim. É um instrumento delicado, né? Um instrumento que precisa de muita técnica, muito detalhe para poder tocar. Conforme eu falei, é um palitinho aqui de bambu, onde a fricção... Então você precisa combinar sua mão direita com a mão esquerda, sempre movimento para frente e para trás. Mas se você tocar cada um de um jeito, talvez o efeito sonoro numa bateria de 200, 300 não é o que você espera. Então, muitas vezes, se combina a levada, para poder a coisa ficar mais clara, se ouvir melhor. Tudo bem? Então, nós vamos fazer um pouquinho de pedal e um pouquinho de cuíca aí, beleza? Pode aproximar. Vamos nessa? 1, 2, 3, vai! Bom, então o que acontece? Quando você pega um naipe de cuíca, e aí você começa a pensar assim, determinada parte do samba nós vamos fazer esse desenho, determinada parte do samba nós vamos fazer aquela levada, e aí você começa a trabalhar a cuíca, talvez até muito próximo do que acontece com o surdo de terceira, né, que é um instrumento também ali da região do grave, que também trabalha mais ou menos nessa situação. Tudo bem? Então, o que acontece, gente? Falamos um pouquinho sobre repique de 12, repique mor, um pouquinho de cuíca, tá? Queria sempre deixar aqui o meu agradecimento, falar que essas oficinas são uma realização do Bloco Ratazanas, com apoio cultural da Lei Aldir Blanc, Conselho Municipal de Cultura da Prefeitura da Serra e Secretaria Especial de Cultura do Ministério de Turismo do Governo Federal. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Vamos nessa. Um abraço.